Amém? Boa noite, a paz. Você que está assistindo pela internet também, boa noite. No seu momento que você vai estar assistindo depois, né, dessa live, eu vou deixar aí. Mas seja abençoado também em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante para nossas vidas. Por que que a minha vida não muda? Não sei se você já se perguntou, não sei se alguém aqui já se perguntou, por que que minha vida não muda? Parece que tem algumas áreas de nossa vida que não muda. A gente luta, porém não muda. Então eu vou estar trazendo aqui às quartas-feiras alguns provérbios para a gente estar acompanhando. Provérbios é um livro, o livro da sabedoria do Senhor, é um livro que nos ensina praticamente tudo que nós necessitamos para viver. De fato, a Bíblia inteira ela é o nosso manual. Assim como nós compramos um equipamento e esse equipamento vem com um manual. Quando Deus nos fez, Ele também nos deixou um manual para que possamos ler e aprender a viver aqui nessa terra de acordo à vontade do Senhor. Então a Bíblia é o nosso manual. Então vamos ler hoje no livro de Eclesiastes, né, o livro da sabedoria. Eclesiastes 8:1. Eclesiastes é um livro muito importante que o homem mais sábio deste mundo escreveu, Salomão. Salomão escreveu esse livro em um momento muito importante da sua vida, o momento da maturidade. A maturidade é algo que todos nós precisamos alcançar para que possamos ser felizes, para que possamos viver aqui nessa terra de acordo à vontade do Senhor. Amém? Já encontraram aí? Eu estou lendo na versão NTLH e o texto diz assim: somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Então, se você se sente feia, procure ser sábio. Procure a sabedoria, que você vai se tornar uma pessoa bonita, mesmo sendo feia. O que é que o texto está querendo nos dizer aí? Quem não admira ouvir alguém sábio? Quando você busca um assunto com alguém e a pessoa domina aquele assunto, quem não para ouvir um sábio? E quando você está ouvindo esse sábio, está ouvindo esta pessoa falar de algum assunto, você não está olhando para a sua aparência. Você não olha para a aparência da pessoa, você olha que rapaz brilhante, que moça brilhante. Dá um orgulho de ver um sábio falando, mas dá uma tristeza ver um tolo abrindo a boca. Portanto, como nós iniciamos aqui dizendo, por que que a minha vida não muda? Porque nos falta sabedoria. Deixe de ser tolo e seja sábio, seja agradável com os outros. O sábio ele consegue explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha o seu rosto. É uma pessoa alegre. A Bíblia fala que o sorriso ele formoseia o rosto, né? Você pode estar em um ambiente onde há tristeza, mas se alguém alegre entrar num ambiente sorrindo, vai alegrar o ambiente. Porque de fato quando nós estamos tristes, o nosso semblante cai. Nosso semblante, o nosso rosto, ele nos mostra até mais velhos, né? Mas quando estamos sorrindo, oh glória, não tem coisa melhor. Então ande sorrindo. Busque em Cristo a alegria. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa força. Por isso, para que a nossa vida possa mudar,
é necessário buscarmos a sabedoria, porque ela vai tornar a nossa vida bonita, mesmo sendo feia. Se a sua vida está feia, está tudo feio, tudo ridículo na sua vida, você tenta de um lado, não consegue, tenta de outro, não consegue. Busque a sabedoria, amém? Nós sabemos dos males deste mundo, como é difícil viver, porém, se formos sábios, iremos tirar de letra, porque as mazelas desse mundo, elas não podem tirar o sorriso do nosso rosto. Por isso precisamos buscar a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do homem é uma sabedoria ruim, é maligna, mas a sabedoria que vem de Deus, essa sim é benéfica. Precisamos deixar a tolice de lado. Por que nós sofremos tanto? Porque nós esquecemos que existe um manual. Nós esquecemos que existe um Deus no céu. Muitas das vezes não nos atentamos a isso, que a nossa alegria ela vem do Senhor. Então a segunda lição que nós tiramos para que possamos mudar a nossa vida é obedecer em tudo e ser fiel a Jesus. A obediência é a chave de mudarmos a nossa história. A fidelidade é a chave para mudarmos a nossa história. Eclesiastes 8, 2 a 5 diz: obedeça às ordens do rei, porque você na presença de Deus jurou ser fiel a Ele. Um dia nós confessamos com nossos lábios e entregamos a nossa vida a Jesus. E nós confessamos, e a partir do momento que nós confessamos, nós dizemos: Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Essa mensagem é para aquele que já conhece o Evangelho. Essa mensagem é para aquele que deseja conhecer o Evangelho. O texto aqui está falando de um rei, né? Então, um rei terreno, mas a Bíblia aqui também está falando do rei, do grande rei Jesus. Porque o rei que nós juramos fidelidade foi o rei Jesus. O rei pode fazer tudo o que quiser, não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. Tem pessoas que insistem em fazer coisas erradas na presença de Deus. Não tem como se fazer coisa errada na presença de Deus, mas a partir do momento que você se apressa em sair da presença de Deus, fazemos coisas erradas. Por isso que nós ouvimos tanto esse termo: fulano se afastou da presença de Deus, fulano perdeu a presença. Se você quer mudar de vida, não se apresse em sair da presença de Jesus. Sair da presença de Jesus, se apressar em ter pressa, é muito perigoso. Porque o texto continua dizendo aqui: o perigo é que o rei Jesus, ele pode fazer tudo o que ele quiser, e você jurou fidelidade a ele. O rei age com autoridade, ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às suas ordens, obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Então, se você está em dúvida sobre alguma coisa, busca de Deus a sabedoria e você saberá quando e quando agir. A
palavra de Deus está o tempo todo direcionando a nossa mente para Jesus. A palavra está o tempo todo direcionando as nossas ações para a Bíblia Sagrada, mas a gente tem pressa em sair da presença de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus aqui na terra. A partir do momento que nós estamos lendo a Bíblia, é o poder de Deus aqui na terra. A partir do momento que nós estamos adorando ao Senhor e sentindo a sua presença, é o poder de Deus aqui na terra. Se juramos fidelidade ao Senhor, como seremos felizes se não obedecemos, se não somos fiéis? Como poderá isso acontecer? Porque Ele é uma autoridade sobre nossas vidas. E a pessoa que tem sabedoria sabe quando deve agir. É por isso que muitas das vezes nós não mudamos de vida, porque nós não sabemos quando agir. Quantas vezes já tive desejo de agir em alguma situação e eu não ajo, porque eu vou consultar o meu coração diz vá, mas quando eu vou consultar a Deus, Deus não me responde nada, eu não vou. Eu aguardo quando Ele responde. Isso chama-se sabedoria. Porque quem tem sabedoria não é guiado pelas suas emoções. Quem tem sabedoria não é guiado pelo coração. Quem tem sabedoria é guiado por Deus. Portanto, não se apresse em sair da presença do Senhor. Juramos fidelidade a Ele no dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Terceiro ponto: não viva como se não existisse o amanhã. Eclesiastes 8, 6-8 fala assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eu vou repetir: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Existe, você que está me ouvindo agora, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Você que está estudando, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. No seu trabalho, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. O problema é que nós nos afastamos das Escrituras Sagradas, não vivemos a palavra, ou muitas das vezes nem conhecemos. E aí as coisas dão errado, por quê? Fazemos as coisas no tempo errado. Fazemos as coisas do modo errado. Porque há um tempo, há um limite. Precisamos entender que somos seres limitados. Por isso precisamos pensar no amanhã. E mais para frente você verá o porquê que eu estou falando. Que precisamos pensar no amanhã. Raquel, você precisa pensar no amanhã. Dai, você precisa pensar no amanhã. Eu preciso pensar no amanhã. Você que está assistindo precisa pensar no amanhã. Você não pode viver em prol do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Mas se nós não vivermos também, sabe, programando o nosso futuro, não adianta estudar. Mas a gente sonha no presente, nós programamos no presente para viver o futuro. Está estudando para ser uma médica, né? Está sonhando agora no presente, para viver o futuro, mas há um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Porque se fizer errado, eu sinto muito, não vai dar certo. Porque virá muitos obstáculos, virá muitos desafios. Coisas que te fará questionar até a tua fé, te fará questionar até se você está no caminho certo, se você está fazendo certo. Mas se você buscar em Deus, nas Escrituras Sagradas, você terá a resposta. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento e nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para o outro dia.
Nós temos de enfrentar essa batalha. Não há jeito de escapar. Se programe, porque a morte virá. Não há como escapar disso. Por isso que precisamos buscar de Deus a sabedoria para vivermos o melhor aqui nessa terra. Com sabedoria, porque ninguém pode dominar as coisas de Deus. Ninguém pode dominar o que Deus estabeleceu. Está estabelecido. Porém, Ele deixou um manual para que eu e você pudéssemos viver e viver em abundância. Existem pessoas que não se importam com o amanhã. Quer viver a vida só agora. Ela machuca as pessoas porque ela está pensando agora. Ela não pensa que lá na frente ela vai precisar desta pessoa. Às vezes você compra e não paga e não se preocupa em procurar a pessoa para estar pagando depois. Já que não pôde pagar no momento, resolva, porque você não sabe o dia de amanhã. Uma coisa é certa, a lei da semeadura. Você planta, você colhe, e colhe o que você plantou. Por isso que se queremos mudar a nossa vida, precisamos estar atento às Escrituras. Precisamos estar atento ao que a Bíblia fala. E ela está dizendo, não se afaste da presença de Jesus. Não perca o foco, não se deixe levar pela vida dos outros. Não perca o seu foco. Porque em Eclesiastes 8, 9 a 10 fala: eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de uma pessoa má. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. Isso na mesma cidade onde havia feito mal. Isso também é ilusão. Olha o que ele está dizendo. Ele estava pensando. E houve um tempo que tinha pessoas que tinham poderes. E essas pessoas faziam outros sofrerem. Porque eles dominavam. Porém, ele observou que essas pessoas morriam. Essas pessoas más morriam. Mas na saída do cemitério, ele via pessoas elogiando essas pessoas más. Ele viu isso tudo é ilusão. Talvez você se questione: por que fulano é tão ruim e parece que ele não sofre nada? A gente olha ao redor e você vê que o mal ele tem seguidores. As mesmas pessoas que são opressas, essas mesmas idolatram homens maus. A gente vê aí pessoas levantando bandeira para Hitler. A gente vê aí pessoas levantando bandeira por Hamas. A gente vê aí pessoas levantando bandeiras para pedófilos. A gente vê aí pessoas levantando bandeira para pessoas que roubam a nação, que roubam a cidade. Causam tanto mal, mas têm os seus bajuladores. Mas aquele que crê no Senhor Jesus não se deixa levar por nada disso. Não deixe a sua mente levar por essas coisas. Porque se nós focarmos isso, o salmista diz aqui, o Eclesiastes fala aqui, o pregador fala aqui, também isso é ilusão. Não se deixe levar. Porque senão você vai adoecer. Como é que você vê uma pessoa aplaudindo a pessoa que faz algo de errado? Aquilo te entristece. Então não perca o seu foco por nada. O diabo ele quer fazer com que eu e você venha perder o foco.
Versículo 11. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? Você já se perguntou isso? Por que os criminosos não são castigados logo? Não é que eles não são castigados, é porque eles não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem: se você teme a Deus, tudo lhe correrá bem. O pregador ficou questionando isso. Você também nunca se questionou por que tem gente ruim não morre? Um pai de família, ele está aqui, ele sai com o seu carro ou com o veículo, sei lá, uma quedazinha, pronto, morreu. A pessoa está andando na rua, uma bala perdida, morreu. Mas o criminoso, o cara toma mesmo muito de tiro e não morre. Às vezes tem pessoas aí que em fuga, capota o carro e vira não sei quantas vezes e não morre. Já vi vários testemunhos de pessoas que foram cravados de bala e não morreram. Pessoas que tiveram a parte do cérebro arrancada por uma bala e não morreu. E aqui o pregador fala: um criminoso comete 100 crimes e continua a viver. Sim, eu sei que dizem: se você teme a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Você ainda tem inveja disso? Você ainda fica preocupado? Porque essas pessoas, de fato, elas cometem várias coisas erradas, mas elas estão sempre cometendo algo mal. E Deus dá oportunidades para elas. Porém, chega um momento em que Deus acaba permitindo. E o texto fala aqui que essas pessoas morrem jovens, porque não temem a Deus. O temor ao Senhor é o segredo da vitória, é o segredo para mudarmos a nossa vida. Porque hoje está vivendo em uma geração em que Deus é só amor. Deus não corrige, Deus não trata. O texto está dizendo: não se apressem em sair da presença de Deus. O texto está dizendo: olha, Ele pode fazer o que Ele bem quiser entender com você. Aquele que não teme ao Senhor morre jovem. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. Os maus são premiados e não os bons. Parece que está vivendo o Brasil agora, né? É o mundo do avesso. E o que digo, isso também é ilusão. Porque por isso estou, versículo 15, por isso estou convencido do que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer e beber e nos divertir. Por que fazer pelo menos isso? Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalharmos duramente a vida que Deus nos deu neste mundo. Não viva apenas para trabalho. Não viva apenas pelos seus sonhos. Se divirta. Você trabalha também para você se divertir. Você trabalha também para ter uma boa condição de vida. Mas tem pessoas que só vivem para trabalho. E o texto está dizendo aqui, ó, se divirta. Deus quer que você se divirta. Deus quer que você viva. Se você quer mudar de vida, o segredo é leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, busca nela todos os teus questionamentos, todos os teus problemas estão aqui na Bíblia Sagrada. O problema é que as pessoas são preguiçosas hoje, elas não querem ler. E quando a Bíblia fala, se você ler e não entender, busque alguém para lhe explicar, mas não deixe de se atualizar, não deixe de buscar a referência, sabe? Não deixe de estar próximo
Não deixe de estar na presença de Deus. A presença de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, porque nela sairá sabedoria. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por que você quer entender as coisas que Deus está fazendo? Por que nós questionamos tanto quando estamos fazendo algo que a gente não está vendo? Quantas vezes eu tentei questionar a Deus, procurar entender por que Deus estava fazendo algumas coisas comigo. Sabe qual foi a melhor solução que eu encontrei? Viver o momento. Não adianta, você não vai entender. Nossa mente é muito limitada. Nós somos muito limitados. Deus está anos luz da gente. Eu estava observando, né? Eu gosto muito de observar os astrônomos, sabe, a ciência. Eu gosto muito de observar o universo. Se eu tivesse dinheiro para ir em um foguete desse aí, do Elon Musk, eu iria subir para ver a Terra lá de cima. Oh, como eu queria ficar mais perto das estrelas. Mas o interessante é que nós vivemos na Via Láctea. A Via Láctea é um aglomerado de estrelas, certo? E na Via Láctea estamos nós e outros planetas e outras estrelas. A Via Láctea, ela é gigantesca. Para ir de uma ponta a outra da Via Láctea, eu não vou nem soltar os números aqui que eu não sei, mas você deve ter levar aí aproximadamente uns 10 mil anos. Mas na internet tem o tempo aí para ir de uma ponta a outra na Via Láctea. E quando esse espectro é ampliado, a Via Láctea se torna um ponto minúsculo na vastidão do universo. Deus é poderoso, é o Deus das grandezas. E quando eu observo essas coisas, eu fico fascinado. Eu não sei como é que tem pessoas que não ficam fascinadas. Se você não consegue ainda observar, preste mais atenção. Porque um dos fatos para você mudar de vida é você prestar atenção na criação. A palavra fala que no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Ele via anjos voando, serafins com 6 asas, voavam com duas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e eles diziam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus, mas passa despercebida sob os nossos olhos. Desde uma abelha pousando numa flor, a um favo do mel, ao mar, a uma águia voando, a uma formiga andando. Tudo é majestoso, tudo é grande, há uma grandeza na criação. Sei como é que tem pessoas que acham que isso foi obra do acaso. Impossível. É muito perfeito. Eu estava hoje na loja e eu chamei a pastora para observar. Eu estou atento. Já era 6 horas da tarde, é praticamente 6:30 mais ou menos.
tudo escuro. Porém, em uma parte do céu, claro como o dia, mas no canto a lua brilhava. Eu disse: Deus esqueceu de apagar aquela parte do céu. Será que Ele não deixou ali para clarear algo importante até aquele momento? Será que um servo do Deus Altíssimo não orou: Deus, segura o sol um pouquinho aí, porque eu preciso de dia para resolver essa situação? Você acha difícil? Deus parou o sol quando um filho disse: Pai, eu preciso que o sol se detenha para eu vencer essa batalha. E o sol parou. Claro que quem escreveu isso aí, a referência que ele tinha é que o sol parou. Hoje, através da ciência, nós sabemos que de fato quem parou foi a Terra. E segundo o cientista, falta um dia na história, na contagem dos tempos. E essa falta de um dia, ela mexe com o calendário, ela mexe com tudo no universo. Deus é perfeito. Deus faz parar o sol por tua causa. Deus faz o universo brilhar por tua causa. A Bíblia fala, e voltando aqui para esse assunto, que a Via Láctea ela é gigante, ao mesmo tempo minúscula, porque tem várias galáxias, vários sóis, vários planetas, e Deus fala que Ele chama todas essas estrelas pelo seu nome. Você conhece o nome de algumas estrelas do Senhor famosas? A resplandecente estrela da manhã, a estrela da alva. Jesus é a nossa resplandecente estrela da manhã. Amém? Portanto, nós temos um Deus que cuida, um Deus forte e poderoso. Toda vez que o sábio tentou entender a Deus, ele não conseguiu. Por mais que ele tentasse, por mais que ele ficasse acordado dia e noite, mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Então descansa. Se está passando por alguma situação, se você está enfrentando algum problema que você não sabe o que fazer, não faça nada. Se você não está compreendendo o que Deus quer fazer, você não vai conseguir. Só viva, confia, fica na posição que Deus está fazendo. Você que não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Como diz aí, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. E você vai entender. Porque por mais que a gente se esforce, não iremos entender, nunca entenderemos. O texto fala, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Tem pessoas que, não, você não sabe nada. Quantas vezes eu pensei que eu sabia o que Deus estava fazendo, e eu me deparei na frente que não tinha nada a ver com o que eu pensava. Quantas vezes eu me peguei rindo de mim mesmo, eu falei: rapaz, era isso, era. Essa igreja já me fez várias vezes ficar assim: o que é que o Senhor está querendo fazer? O que é que o Senhor quer, Deus, comigo? Aí o tempo vai passando, e eu acabo entendendo o que é que Deus quer. Para encerrar, para que possamos entender por que a nossa vida não muda. Por que às vezes você fala assim: a minha vida não muda? Eu vou lhe dizer por que não muda. Porque você não quer mudar. Porque você quer que a vida mude do seu jeito. Eu estava falando isso em casa ontem. Nós somos escravos de Cristo. Jesus nos comprou com o sangue dele. Ele é o nosso dono.
Porém, Jesus nos comprou da escravidão do pecado. Éramos escravos do pecado, éramos escravos do diabo. Jesus nos comprou. Só que Ele nos comprou para nos libertar. Hoje somos livres, somos escravos de Jesus, mas escravos livres. Só que nós confundimos essa liberdade e fazemos como o texto fala, nos apressamos em sair da presença de Deus. Como eu queria que todas as pessoas confiassem no Senhor, como eu queria que os jovens confiassem no Senhor, como eu queria que os velhos confiassem no Senhor, como eu queria que as pessoas lessem mais a Bíblia Sagrada, porque parece que as pessoas ficam esperando um sábio falar, ficam esperando alguém dizer que na realidade você não precisa, você precisa de ler a Bíblia, você precisa viver a palavra de Deus. Mas a gente acha às vezes cansativo estar na casa do Senhor, a gente acha chato ler a Bíblia, a gente acha difícil viver para Cristo, difícil é viver longe de Cristo. O problema da humanidade é porque elas decidiram ser felizes sem Cristo, não será feliz. Não permita que o Evangelho se torne um fardo na minha e na sua vida, não permita. É a única saída, é Cristo. Não existe outra saída. Cristo é a única saída. Coloca isso na nossa cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Cristo é a única saída. Troque aquele sentimento de, sabe, eu tenho que ir mesmo, por aquele sentimento assim, eu preciso ir mesmo. Entenda de uma vez. Para sermos felizes, para conquistarmos algo, precisamos de Jesus. Mas como ficar próximo de Jesus? Fique lendo a Bíblia, fique orando, fique indo à igreja, fique participando das coisas do Senhor, se envolva no reino. Mas a gente quer fazer alguma coisa e não quer fazer a outra. A gente quer fazer parte do reino, mas não quer fazer parte trabalhando no reino. Não funciona assim, porque eu não entendo, você não entende, os sábios não entendem, ninguém entende o que Deus está fazendo. Mas se nós lermos a Bíblia Sagrada, entenderemos o que precisamos fazer. O problema é que a gente não sabe nem o que a gente quer fazer e quer entender o que Deus está fazendo. Nunca tomaremos boas decisões se não tomarmos as decisões baseadas em Deus. A Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Você quer ouvir Deus falar com você? Vá ler a Bíblia. Eu desafio você que está me assistindo, você que está aqui, seja qual for o problema que você está enfrentando, qual for a dúvida que você tenha, eu duvido se você for buscar na Bíblia Sagrada, se você não terá resposta. Você não precisa estar indo atrás de cultos, de mistérios, cultos de revelação. Você precisa buscar a verdadeira revelação, que é Cristo Jesus. Não saia em busca dessas coisas. Se você estiver num ambiente e Deus decidir falar através de alguém para a sua vida, amém, mas não saia de casa buscando isso. Vá ler, porque muitas das vezes o que você leu e não entendeu, quando chegar no culto, quando alguém falar com você, você vai entender. Por isso é necessário, não se afaste das Escrituras Sagradas. Se você quer ser feliz, se você quer mudar a sua vida, não se afaste do Todo-Poderoso, não se afaste da presença de Jesus. Faça o que tiver de fazer, não se afaste da presença de Deus. Não desanime, não deixe que as coisas desse mundo te afastem de Jesus, não deixe que a tua alma te afaste de Jesus. Então somente fica onde Deus te colocou. Seja forte, seja paciente, e você mudará de vida. Sua vida dará certo.
Entenda outra coisa. Talvez o que você acha que é viver é morte. Não há vida longe de Jesus. Não há vida longe de Jesus. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que nesse momento o Espírito Santo ele possa colocar uma semente no seu coração. Que ele possa colocar dentro do seu coração agora, Espírito Santo de Deus, o desejo pela tua palavra. Que essa pessoa que está me ouvindo, essa que está agora me assistindo, que ela nesse momento receba um fruto do Espírito, o desejo pela palavra, o desejo por Deus, um desejo de viver mais de Deus, um desejo de consultar a sabedoria toda vez que precisar de uma resposta. Por isso, Deus abençoe e guarde essa palavra no seu coração. A palavra de Deus é a saída para todos os nossos problemas. Deus abençoe, amém?